Então, a gente vai começar aqui a falar um pouco do símbolo do membro inferior, que é formado basicamente pelos ossos do quadril. O primeiro osso que a gente vai ver vai ser o pubis. O pubis está localizado nessa região mais anterior. A gente tem algumas estruturas que a gente precisa saber desse osso. A primeira delas que a gente consegue ver aqui mais proeminente vai ser o tubérculo púbico, tá? Que é essa região aqui. Depois disso, a gente vê a crista púbica. Além disso, o pubis ele vai ter dois ramos, um ramo superior e um ramo inferior. Quando o pubis de um lado se une com o pubis do outro lado, a gente tem aqui uma articulação que é o que a gente chama de sínfise púbica. Nessa região aqui mais inferior, a gente vai ter o arco púbico. Então, aqui a gente tem uma vista superior para a gente mostrar uma das últimas estruturas do pubis, que é a linha pectínea, que vai ser essa região aqui, que vai ser importante para a fixação de musculatura. E aqui, para a gente terminar, a gente virou um pouquinho a peça, mais para a lateral, para a gente conseguir visualizar uma outra estrutura, que é a crista obturatória. A crista obturatória, ela vai ser um ponto importante, porque é daqui que vai sair a membrana obturadora, que vai fechar, por assim dizer, o nosso forame obturado, que a gente vai falar mais para frente dele. Então, agora a gente vai falar do outro osso que compõe o símbolo do membro inferior, que vai ser o isquio. O isquio, ele vai ter duas porções principais, o corpo dele e o ramo isquiopúbico. Na transição entre essas duas estruturas, a gente vai ter essa porção mais arredondada e rugosa, que vai ser o túber isquiático. Quando o isquio ele se junta com o pubis, a gente tem a formação do forame obturado, que no cadáver ele vai ser revestido pela membrana obturatória, com exceção de uma porção, que vai ser o canal obturatório. Indo para a posterior, a gente consegue ver outras estruturas do isquio com mais detalhes. A gente vê aqui com mais detalhes do túber isquiático. E a gente vê aqui também, nessa região, a espinha isquiática. A espinha isquiática ela vai ser um marco importante para dividir duas outras regiões anatômicas do isquio, que vai ser incisura isquiática menor e incisura isquiática maior, que vão ser pontos que vão ser importantes para formar os forames isquiáticos da região glútea. Então, aqui a gente pegou uma hemipelve para que a gente visualizasse o canal obturatório, tá? Então, para vocês se localizarem, aqui a gente tem o sacro, aqui a gente tem a parte da sínfise púbica, aqui a gente consegue visualizar a bexiga, o útero rebatido aqui para trás. E aqui, na parede lateral da pelve, a gente consegue visualizar aqui o músculo obturador interno, revestido por fáscia, e aqui a formação do canal obturatório, tá? Então, essa região aqui. E nessa região, a gente consegue ver a veia e a artéria obturatória, e aqui o nervo obturatório. Então, agora, para a gente terminar os ossos do quadril, a gente vai falar do ilho, tá? Então, a gente pegou aqui uma peça isolada para a gente ver essas estruturas. Para vocês se localizarem, aqui tem o pubis que a gente já falou. Então, a gente está vendo uma visão mais interna dessa estrutura. O ilho ele vai ter duas regiões principais. O corpo, que é essa parte mais inferior, e a asa, que é essa parte que vai se projetar para cima. Na sua transição entre o pubis e o ilho, a gente tem essa porção que se projeta para cima, que a gente chama de eminência iliopúbica. Falando propriamente do ilho agora, a gente tem que na asa, a gente vai ter algumas estruturas anatômicas importantes. A primeira delas vai ser essa região, que é uma região mais deprimida do osso, que vai formar a fossa ilíaca. Posteriormente, a gente vai ter uma região mais inferior, um pouco mais lisa, que vai ser a face auricular, que é o ponto de fixação do ilho com o sacro. Superiormente a essa região, a gente tem uma parte mais rugosa, que vai formar aqui a tuberosidade ilíaca. Além disso, o ilho ainda vai ter duas espinhas anteriores, uma espinha ilíaca antero-inferior e uma espinha ilíaca antero-superior, e duas espinhas posteriores, uma espinha ilíaca póstero-inferior e uma espinha ilíaca póstero-superior. E por fim, para finalizar nessa visão, a gente vê também aqui uma porção do ilho, que é a linha arqueada. E agora, a gente tem uma vista superior aqui para a gente ver a crista ilíaca, que é essa porção mais superior da asa do ilho. A crista ilíaca, ela vai ter algumas porções. A porção mais interna dela é conhecida como lábio interno.
Depois disso, a gente vai ter um lábio médio passando bem no meio dela. E quando a gente vira aqui para a lateral, a gente consegue ver o lábio externo, contornando aqui a crista ilíaca. E nessa porção, tá vendo que tem uma parte dela que se projeta mais para a lateral? Essa porção aqui é o tubérculo ilíaco. Então aqui a gente tem uma vista mais lateral, para a gente ver a continuação das estruturas da crista ilíaca, tá? Aqui, mais lateralmente e, consequentemente, externamente, a gente vai ter o lábio externo, formando toda essa região. No lábio externo, a gente tem uma protuberância, a gente chama de tubérculo ilíaco. Além disso, outras estruturas que a gente pode ver no ilho vão ser as linhas glúteas, que vão ser importantes pontos de fixação de musculatura da região glútea. A primeira delas que a gente vê vai ser essa linha aqui, que é a linha glútea posterior. Depois disso, mais leve aqui, demarcada, a gente consegue ver a linha glútea anterior. E aqui, mais embaixo, a gente teria a linha glútea inferior. Então, aqui a gente vai falar de uma outra estrutura muito importante quando a gente fala de quadril e de símbolo membro inferior, que vai ser o acetábulo. O acetábulo ele vai ser uma estrutura que vai articular com o fêmur e ele vai ser formado pelos 3 ossos do quadril. Então, ele vai ser formado pelo pubis, pelo isquio e pelo ilho. Quando a gente é mais novo, no acetábulo existe uma cartilagem em formato de Y, chamada de cartilagem trirradiada, que não vai estar presente aqui. Mas algumas estruturas do acetábulo que a gente consegue ver aqui são a face semilunar, que é essa porção mais lisa do acetábulo. Aqui no meio, nessa porção mais rugosa, a gente vai ter a fossa acetabular. E nessa região aqui, a gente tem a incisura acetabular. Essa porção do acetábulo toda que vai delimitar ele mais externamente é chamada de limbo do acetábulo. Então, agora que a gente já falou dos ossos que compõem a pelve, a gente vai falar um pouco dessa estrutura como um todo. A pelve ela vai ser dividida em 2 regiões. Uma pelve maior, essa parte mais superior, e uma pelve menor, essa parte aqui mais de dentro. Essas 2 regiões vão ser delimitadas pela abertura superior da pelve, tá? Que vai ser formada por algumas estruturas que a gente já falou. A crista púbica, a linha pectínea e a linha arqueada vão formar o que a gente chama de linha terminal, então toda essa região. A linha terminal do lado direito mais a linha terminal do lado esquerdo vão formar a abertura superior da pelve. Acima dessa abertura, a gente vai ter a pelve maior, ou pelve falsa, que vai ser a região entre as asas dos ilhos. E entre a abertura superior e a abertura inferior, a gente vai ter a pelve menor, ou pelve verdadeira. Falando um pouco mais da abertura inferior, ela vai ser formada pelo arco púbico, pelos túberes isquiáticos dos 2 lados, pelo ligamento que não está presente aqui, mas ligamento sacro-tuberal dos 2 lados também, e pelo cóccix. Então, aqui forma a abertura inferior da pelve. Então, agora, gente, a gente vai falar de uma curiosidade para vocês da pelve. Os ossos da pelve, eles vão ter uma característica importante, que é a presença de dimorfismo sexual. E o que isso significa? Significa que existem características que permitem distinguir uma pelve feminina de uma pelve masculina. Essas características, elas são tão marcantes que a gente consegue, às vezes, identificar o sexo de uma ossada ou então numa autópsia. Então, vamos começar falando de algumas dessas características. A primeira delas que a gente vai falar vai ser em relação ao arco púbico, tá? Essa região aqui de baixo. Quando a gente fala do arco púbico da pelve masculina, ele é mais estreito, tá vendo? Ele tem menos de 70 graus, então a gente consegue visualizar assim entre os espaços do 2º e do 3º dedo. Já na pelve feminina, esse espaço ele é mais largo, e aí a gente identifica entre o polegar e o indicador. Então aqui a gente vai ver algumas outras características que permitem distinguir uma pelve da outra. E para isso a gente vê uma vista superior, para falar das aberturas da pelve. Na pelve masculina, a gente tem que a abertura superior ela é em formato de coração, enquanto na pelve feminina, esse formato é mais arredondado. Em relação à abertura inferior da pelve, a gente tem que no sexo masculino, essa abertura ela vai ser mais estreita quando comparada à da mulher, que é mais alargada. Tudo isso porque o corpo feminino pode passar
pela gestação. Então, realmente precisa abarcar, né, o feto dentro da pelve verdadeira.